E aí vem a questão do exemplo que eu criei agora há pouco ali para mostrar aqui para vocês. Estou numa reunião e o projetor parou de funcionar. Fiz esse pedido pelo Teams, dentro de um aplicativo no próprio Teams aqui que construímos, né? Então, ele já faz a abertura do ticket, põe o resumo, já indica para o time que vai fazer o atendimento, qual é o serviço para ele. E aí vem um ponto importante, não é a ideia de simplesmente... Porque a gente tem um conceito errado quando a gente fala de automação no atendimento, principalmente, lembrando de operadoras de internet, ou operadoras de TV a cabo e tudo mais, que muitas vezes parecia que era só, não era um atendimento, parecia que era um tipo de atendimento para te fazer desistir do atendimento, né? Era horas dentro de uma fila de espera, era um atendimento ruim, que não funcionava e por aí adiante. Então, aqui a história ele tem muito a ver com a forma de atender melhor o seu cliente. E aí vem um caso, tá? Que é importante, que a gente precisa muito fazer, até estou vendo algumas, eu estava olhando agora o chat ali, tem essa questão, né, de como equilibrar a automação e a humanização do atendimento. Esse é o ponto. Cada empresa, ela vai ter uma forma de fazer isso. Tem tipos de empresas que a gente chega que o pessoal diz, não, eu não quero conversar, eu quero só ter 2 ou 3 opções, botar 1, 2 e 3, e se eu puder botar a opção 1, 2, 3, 4, 5, 19, 539, porque ele já conhece de cor o que ele precisa, para ele melhor. Ele não quer bater papo, ele quer resolver rápido. Mas tem outros casos que a gente acaba tendo um formato de conversação mais diretamente, tá? Então, Eu queria trazer um ponto aqui, claro, Thiago, assim, eu falo muito em aula, né? Por acaso leciono inteligência artificial e tal. Mas eu acho que tem uma resposta mais macroscópica para isso, assim, mais subjetiva até. Que é assim, esse equilíbrio, eu acho que foi a Gabriela que perguntou, na nossa visão do que a gente está construindo, assim, ele se dá a partir do entendimento de que o ser humano, assim, ele é um pequeno milagrezinho no universo, né? Agora eu tenho uma ferramenta para que eu possa tirar o trabalho burro da questão e usar a minha cognição humana para resolver problemas que a máquina não é capaz de fazer. Enquanto ferramenta, a IA evoluiu para que eu pudesse usar, né, assim, a máquina a meu favor de maneira mais ampla, mas o detalhe humano, o atendimento humano, o olhar para uma estratégia que melhore o atendimento de uma maneira maior, eu acho que esse é o papel do humano. Ele não é descartado, mas ele é movido para outro lugar desse atendimento, dessa jornada de uso. Enfim, só queria trazer isso assim para não ficar tanto no matemático, porque qual é o meu medo, né? O cara olha para uma parada dessa aqui e diz assim, olha ali, ó, né, o desemprego surgindo, né, a máquina tomando lugar e tal, e não é, né? Eu acho que a gente só vai ser movido para outro lugar, e nesse caso aqui, com o Zen, por exemplo, é tentar entender a intenção das pessoas e, a partir desse contexto, criar estratégias, olhar, né, assim, para a operação de uma maneira até mais humana. isso. E aí, só para deixar claro, Cleto, eu vi a tua mensagem também, eu vou te responder ali, achei bem pertinente as suas visões ali, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? E tem Mas, uma outra pergunta ali, Thiago, se você me permitir, assim, porque entra claro, agora no mérito mais técnico, assim, que de fato é você que controla mais. Mas eu vi claro. uma outra perguntinha ali, que é quais erros comuns, né, que impedem a evolução de maturidade operacional. É começar pelo difícil. Assim, tem muita coisa que a gente fala muito dentro da companhia aqui, né? Assim, que existem o que a gente chama, né, do conceito de low-hanging fruit, né? Assim, a fruta que eu posso já catar ela, assim, com um esforço sem precisar de uma vara para tirar que ela está em cima da árvore. Então, assim, existe muita coisa que hoje a gente olha como sendo uma verdade absoluta, talvez não seja. Ter tickets, ter fricção, é para onde a gente está olhando. Então, o erro comum, e a gente vê muito isso, é entender, tá, a inteligência artificial faz muita coisa, mas ela faz muita coisa errada se você estiver fazendo do jeito errado, né? Então, é olhar para o que está mais próximo. Hoje a gente mapeou que esse nível de atendimento que a gente está olhando é o mais próximo, para que você consiga ter uma
um ROI imediato, assim. Putz, implementei. Olha só, teve uma queda aqui do nível de esforço, de estresse que a minha operação tem. Olha só, no final do dia, grana. Olha só, isso foi rápido. Se você não consegue ter esse sim, 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 você está indo além da maturidade que lhe permite utilizar a ferramenta. Isso aí. Tem que começar pelo mais simples primeiro e isso vai se evoluindo depois e se ganhando tempo ao longo dessa jornada, né? Tinha mostrado aqui um exemplo com o próprio Teams de abertura, e aqui vem um pouco, depois dessas conversas, elas podem ser analisadas de diversas formas, e aí a gente pode analisar vários outros sistemas, né, quando for necessário. E qual é a análise que ele faz? Ele faz uma análise em cima da conversa, ele faz um EA Score Breakdown, que ele é construído para cada tipo de conversação, né? Então, aqui eu tenho uma conversação no chat, eu posso fazer isso por voz, né, pegando as conversas que vêm de uma telefonia IP, por exemplo, convertendo para texto e analisando elas. Um resumo, a distribuição de tempo nesse atendimento e se tem algo como uma urgência, uma alteração, categorização. Então, aqui eu consigo fazer uma análise de como está cada atendimento de uma forma bem específica. Como eu disse, pode ser um ticket, a gente pode estar analisando se o ticket teve uma abertura adequada, se ele usou bases de conhecimento, se ele não usou. E aí isso a gente aplica não só ao Ligeiro, a nossa suíte completa com HSM, mas também sobre outras ferramentas como o GLPI e outras ferramentas mais que a gente atua, tá? Então a gente também O pode Thiago, conectar, a claro, Fernanda fez aqui desculpe lhe interromper. A Fernanda claro. fez uma pergunta aqui que eu acho que é muito no gancho do que você está falando aí, tá? Que é o seguinte, pensando em empresas que já possuem ITSM estruturado, existem muitos casos, né? Quais são os principais passos para modernizar a operação e evoluir para um modelo mais inteligente? E aí eu acho que você está falando do Zen, é um desses casos, né? É um desses casos. Um dos trabalhos que a gente faz nesses casos onde tu já tem a tua estruturação de ITSM, ela já está pronta. Lembrando, e acho que é um ponto importante, claro que aqui a gente vai falar sobre vários conceitos, né, do conceito mais avançado até o mais simples. Então, nesse ponto de tentar pegar a fruta mais próxima, né, de pegar aquilo que está mais próximo de fazer, a gente acaba usando a IA na interação periférica com a ferramenta de ITSM. Integrar ele com outros canais, tá? Então, se a tua ferramenta ela não está integrada com o Teams para abertura, lembra, é zero fricção. Mais do que IA, só IA, ter uma menor fricção no atendimento. Esse é o grande objetivo, de uma forma controlada, obviamente. Então, seria ter integrações com outras formas de entrada, um Teams, um WhatsApp, um telefone, enfim, seja lá como for, e também no próprio atendimento. A gente acaba disponibilizando hoje para qualquer ferramenta, basicamente. A gente cria lá faz um desenvolvimento para cada ferramenta, disponibiliza um applet, um pequeno app, digamos assim, né? Para que tu tenha um assistente de uso, que ele possa te dando as dicas do que fazer, como é que ele atende melhor aquele chamado. E sempre isso não é simplesmente deixando que a escolha, não, a gente faz todo um trabalho de estruturação com a tua base de conhecimento, usa técnicas de RAG, de engenharia de prompt, de tamanho de contexto, uma série de coisas que a gente consegue usar para isso, tá? E usa para isso. Então, o importante é, a gente faz esses passos e o próprio passo de análise que eu estou mostrando aqui. Depois de ter feito a conversa, tendo essas análises, e a gente pode virar e apontar essa análise para onde for necessário para cada dor, digamos assim, né? Poxa, o meu problema aqui está mais na busca de conhecimento. Eu tenho poucas pessoas que conhecem bem e muitas pessoas que conhecem mal. Então, a gente vai fazer com que a IA busque as informações dentro do que vocês estão utilizando, tá? O pessoal aqui pode até dizer para nós, acho que ele, Jaiana, Bruna, pessoal do tempo de resposta, de perguntas e respostas, né? Sim. Vocês já podem Tá. aí olhar as perguntas do chat. Então, eu já vou assumir de vez a Pode questão de assumir. respostas e a gente já vai para essa outra etapa, tá? Então, vou pegar algumas outras perguntas aqui que eu acho que são interessantes para a gente também analisar, tá? Deixa eu deixar aqui, nesse aqui, enquanto isso. E aí, qualquer coisa eu vou mostrando, tá? A outra pergunta ali que nós tivemos foi do Rafael Amaral. Hoje, já temos uma solução de SM bem consolidada e um canal centralizado de WhatsApp para atendimento integrado à ferramenta de SM. É possível implementarmos uma solução com agentes de IA para WhatsApp, Teams, etc.?
É possível integrar com nossa solução de SM? Sim, é possível. A gente consegue fazer integrações, qualquer ferramenta que tenha conectividade com API, ou até mesmo por banco de dados, a gente consegue fazer uma integração para isso. A gente acaba entrando junto do processo, né, do que tu já está trabalhando e vai colocando essa inteligência aos poucos. Mais ou menos como o Vini falou, as primeiras coisas, o que está mais próximo de fazer primeiro. Tu já tem toda a estrutura? Legal, a gente conecta com ela, faz uma parte agêntica ali para funcionar junto com o que tu já tem e já usar tudo que tu tem estruturado. Se tu tem o ESM, e aí o ESM que ele fala é o Enterprise Service Manager, né, aonde ele basicamente quer representar, e aí me diga, Rafael, se estou correto, representa fortemente essa visão. Tu tem todas as áreas da tua empresa e esse conceito de todas as áreas sendo atendidas é o SM, tá? Então, sim, a gente consegue fazer essa integração e usar IA dentro dos pontos que tu já tem. Conecta dentro do teu WhatsApp, se tu já tem integração com Teams, a gente aproveita ela e coloca um agente junto. Então, a gente analisa cada caso para que isso aconteça adequadamente, tá? Deixa eu antes de responder... Diga, Billy. Não, eu vi aqui, só porque assim, o Cleto fez uma pergunta complexa. Queria voltar para essa. Essa mesmo. Então assim, o Cleto, eu não queria correr o risco de Cleto ter trazido uma questão, 3 questões, na verdade, que são fundamentais para serem discutidas, ter escrito tudo isso, eu só não queria era deixar todo o discurso dele para trás, assim, se você quiser responder, responda, mas enfim, Era o próximo. Também tenho algumas pontuações. Eu ia comentar, eu vou falar um pouco da minha opinião ali, aí eu deixo fazer um bate-bola nós dois em relação ao assunto. Na primeira ele comenta ali, o Cleto, que nem todas as organizações compartilham dessa visão de que a TI pode operar sem o uso de tickets. Ainda existem gestores, e aqui incluo todos os níveis, diretoria, CEO e tal, que adotam um modelo de microgerenciamento. Nesse contexto, o volume de tickets continua sendo um indicador importante para demonstrar produtividade, esforço operacional e visibilidade do trabalho realizado pela TI. O que eu queria dizer aqui? Primeiro, não é necessariamente a gente não ter ticket, né? Na verdade, é tu ter um controle das atividades e automatizar aquilo que tu não precisa. O que eu chamo de ticket aqui, para deixar bem claro? É aquele trabalho onde vai cair para uma equipe e essa equipe passa para outra ou realiza com o tempo, onde tu tem um esforço de hora homem, tá? Como eu falei, como a gente falou no início, né? É o título, como é que o meu filho fala quando eu digo isso, que é a linguagem deles, que é o título clickbait. Que ele adora falar termos de internet para mim ali e tal. Continua sendo ticket, só que é um modelo de ticket aonde a gente vai ter um maior controle sobre os itens sobre ele. Então, continua tendo ticket, sim, só que entende que daqui a pouco, aqui nessa primeira fase, você também consegue mostrar produtividade sobre o esforço ou o tempo economizado de alguma forma. Não sei, Billy, se tu concorda com isso também, ou se tem alguma visão diferente desse primeiro ponto. Discordo fortemente do que você falou, tá? Sim, vou atender a cada uma delas ali, tá? A primeira é que nem todas as organizações, de fato, o ticket continua existindo, como o Thiago falou, mas ele é uma informação, ele não é uma fricção mais. Eu não preciso entrar num lugar e gerar um ticket. E aí, do ponto de vista do usuário, esse ticket não existe mais. No entanto, para a diretoria, para o CEO e ali, né, assim, para atender esse modelo de microgerenciamento, ele continua existindo enquanto informação, enquanto ticket aberto, mas ele é um dado, ele já não é mais uma fricção para o meu usuário. Ele é um dado para a minha diretoria ou para quem faz o gerenciamento disso. Então, o que eu discordo é que seja um clickbait, porque ele de fato não é. Existe um personagem dentro dessa jornada que ele para de entender o conceito de ticket como uma fricção para usar o processo para ajudar ele. A segunda ali é sobre instituições públicas, né? Assim que os ambientes on-premises. Hoje a gente atende algumas instituições públicas, e aí que me leva para a terceira consideração, que é o seguinte: o usuário ele precisa ser educado. E o que diz respeito ali, né, ao segundo item, e eu acho que ele se mistura com esse terceiro, é que a empresa tem que se adaptar a processos quando a ferramenta evolui tão rápido. Ninguém estava prevendo que a gente ia sair do sim e não para um sistema que é cognitivo. É nesse ponto, e aí volta para um ponto que uma outra pessoa que estava aqui comentou, é nesse ponto, inclusive, que a gente vê a maturidade de uma empresa. Alguns processos, dado que hoje a gente tem um poder cognitivo maior para resolver algumas coisas, eles vão precisar ser percebidos de uma maneira diferente, alterados,
Alguns setores de instituição pública já estão fazendo isso conosco, inclusive. E essa terceira consideração, né, pontualmente, né, o usuário final, tudo é novo. Se a empresa está tendo que se educar, o usuário inevitavelmente vai ter que se educar, e isso se dá por tempo de uso, são questões culturais, mas elas também estão muito aceleradas, né? Então, assim, o Mas meu ponto é, faz muito sentido, né, o que o Cleto trouxe, concordo com tudo ali, mas são dores reais, algumas né? coisas já estão mudando também. São dores reais que efetivamente acontecem e a gente também passa por muito disso. O que acontece ali também, né, dentro da consideração que o Billy fez, concordo com ele, sem dúvida, tem um modelo diferente, e principalmente ali e aí, vamos lembrar, cada caso, cada empresa tem um formato e uma estratégia para isso. A gente não consegue, da mesma forma que a gente está dizendo que o atendimento ele tem que ser mais humanizado, ele tem que entender melhor a situação, uma implementação dessas também passa por isso. Talvez o modelo de implementação ele não seja em algo que apareça para o teu usuário final. Ele pode ser um agente invisível que somente faz um atendimento que o teu usuário nem perceba. Então, tu tem que tentar montar uma estratégia melhor. E esse é um ponto, não vai se fazer tudo ou mais difícil primeiro. Eu entendo, e aí até pela questão pública, às vezes tu tem que criar um edital ou uma proposta de trabalho e você tem que pensar no todo. Mas, idealmente, dentro das organizações, o quanto mais a gente puder olhar as dores ou aquilo que pode ser feito mais fácil, mais rápido, tem o melhor resultado. E aí, com o tempo, isso vai mudando a cultura da empresa. Qual é um porém no senão que a gente tem? Só tem um senão nisso, tá? Diga. O Rodrigo fez uma pergunta ali que eu gosto muito sempre de responder, tá? Eu gostaria só Tá. de dar atenção para isso também antes que se encerre o nosso tempo. Que é Não, assim, como beleza. medir o ganho real de eficiência após implementar automações inteligentes? E aí entra numa área que de alguma maneira me incomoda bastante. Assim, quando a gente fala de IA, a gente vai muito pro etéreo, né? Assim, e você vai medir, né? Não, não é essa a resposta correta. A resposta correta é assim, implementou. Se o ROI foi atendido, funcionou. Se não foi atendido, não funcionou. Continua a mesma regra. Se você investiu e não teve um retorno, e aí o quão imediato ele vai estar relacionado ao tipo de problema que você quer atender. O que a gente estava falando ali, né, dessas frutas que estão mais próximas de a gente colher sem esforço, o seu ROI, a sua medição, né, da implementação de um processo de IA, de cognitivo, ele tem que ser imediato. Né? Por isso, atacar um problema que a gente sabe que é um gargalo conhecido, reconhecível, mapeável e implementável. Perfeito. Bom, não sei se tem mais alguma outra pergunta também. Claro, espero que a gente tenha conseguido responder as tuas dúvidas ali, os demais também. E a O última Raul pergunta que fez eu uma deixo... última pergunta ali, Thiago, se você Ali, quiser boa. responder, eu acho importante. Como é feito para integrar áreas do negócio e TI dentro de uma visão unificada de serviços para melhorar a experiência do usuário? A gente traz dentro da IT, trazia dentro da IT o ponto único de contato, tá? Aqui é uma forma da gente trazer um local comum que fique com menos fricção para o usuário poder pedir para qualquer coisa que ele quer. Às vezes, a dúvida que tu tem é uma dúvida sobre quando é que eu posso pedir minhas férias? Eu posso sair na segunda ou posso sair na sexta? Essas coisas que são comuns e são de atendimentos rápidos, que são conhecimentos normais, que o pessoal lá do administrativo, do RH já tem de bate-pronto, é o que tu tenta levar para as outras áreas também. Qual é o grande objetivo quando a gente entra para outras áreas? É conseguir levar esse controle, né, esse tipo de atendimento para outras áreas também. É ter essa facilidade, como tem para a área de tecnologia, de controle, de processos, de tempo, SLAs, levar para os outros times também fazerem isso, tá? E aí, para te melhorar a experiência do usuário, tem isso, de ter a menor fricção para ele, conseguir dar um atendimento mais ágil. Por que ele vai deixar de usar o telefone e usar o canal do Teams? Se ele perceber que no Teams ele é atendido mais rápido, como o Billy falou. Te dá retorno? Tá, eu consigo ser atendido mais rápido por esse canal do que o outro. E só para complementar, porque eu acho que isso cola com a pergunta que o Klepper fez lá em cima. Cleton, perdão. Cleto, tá? Que é assim, que você estava Billy, só trazendo para não agora... deixar, só porque estourou nosso tempo ali, das 11 horas, aí, não, tá, Jaiana e tranquilo, meninas, tá. só para deixar a última pergunta, tá? E atualmente, você está perdendo tempo ou dinheiro?
Então, essa é a grande pergunta no sentido de como a gente consegue economizar mais o tempo ou mais o dinheiro ou usar isso com uma melhor qualidade, tá bom? Obrigado, pessoal.